E aí galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina, Minha Vida da VTEC. Pessoal, vídeo de hoje, continuação aí da manutenção do palio. Eu vou fazer a troca do líquido de arrefecimento e consequentemente retirar possíveis entradas de ar, possíveis ar no circuito de arrefecimento. Então eu vou mostrar para vocês o funcionamento da máquina que eu utilizo para fazer a limpeza de todo o sistema de arrefecimento de uma forma correta, pois assim a gente consegue trocar a água, o líquido que está após válvulas termostáticas no bloco e cabeçote. Então vou mostrar para vocês um pouco aí do funcionamento. A máquina é interessante, existe um tutorial na internet. Eu vou explicar como que faz essa máquina em um próximo vídeo aí. Vou falar como que é o funcionamento e como que você vai desenvolver uma máquina dessa, beleza? Então é muito simples. Você consegue trocar água de forma profissional e fazer a limpeza correta do sistema de arrefecimento. Então vou mostrar para vocês um pouco aí, enquanto isso eu vou falando um pouco sobre a máquina. Então pessoal, a máquina é essa daqui. Depois eu vou explicar para vocês como que se desenvolve essa máquina. É uma máquina muito interessante para poder fazer a troca do fluido de forma eficiente e correta. Deixa que a água está saindo do sistema de arrefecimento completamente suja. Bom pessoal, aqui a água saindo pelo circuito. Aqui eu vou fechar a torneirinha. Vou abrir essa daqui e fechar essa. Bom, como é que funciona aqui? É o seguinte, essas duas mangueiras, elas são ligadas na alimentação do veículo. Ou seja, você retira o reservatório de expansão e liga uma mangueira de entrada e uma mangueira de saída. Então, a máquina ela vai fazer parte do sistema de arrefecimento. Você vai deixar ligado o circuito, o automóvel também você vai ligar para ele poder ir trocando a água. Nessa configuração aqui, eu estou com o circuito aberto, ou seja, a água está transitando pelo sistema de arrefecimento, passando por essa tubulação. Aqui a torneira está fechada, ela não consegue atravessar para cá, e aqui também fechado, ela não sai. Quando o eletroventilador acionar, como é o caso aqui agora, eu vou fechar a circulação de líquido, vou abrir a água da torneira, da rua, e vou abrir a água para poder sair. Aqui a máquina está recebendo água da torneira, ou seja, água da rua, água da caixa d'água. Aqui está fechado, mas com a água ligada, a torneira está ligada e aqui está fechado, evitando que a água passe desse ponto da torneira. Aqui o circuito está aberto, essa torneira está aberta, então a máquina está fazendo parte do circuito de arrefecimento. Essa torneira é a torneira de saída para o balde. Essa torneira também está fechada. Então, enquanto a válvula termostática não abre, o meu circuito ele vai fazer parte, a máquina vai fazer parte do sistema de arrefecimento. Quando o eletroventilador armar, eu vou fechar essa torneira, eu vou abrir a torneira de saída de água, então a água vai vir pelo circuito, vai passar e vai sair pelo balde. E também vou abrir a torneira para entrar a água nova. Então galera,
Enquanto o carro estiver ligado, o eletroventilador não estiver acionado, a minha máquina vai ficar ligada apenas no circuito de arrefecimento do automóvel. Quando o eletroventilador acionar, isso me diz que a válvula termostática está aberta e que o bloco vai trocar líquido com o radiador. Nesse momento eu fecho o trânsito aqui do sistema com a máquina para que a água não circule, não passe por esse caminho. Bom, abriu o eletroventilador, fecho a máquina, abro a entrada da água para a rua e libero a água do arrefecimento para o balde. A água agora está começando a sair mais limpa. É sinal que o circuito já está todo limpo. É sinal que agora o circuito está limpo. Desarmou o eletroventilador, abro aqui o circuito e fecho a saída e entrada de líquido de arrefecimento. Nesse momento a máquina volta a fazer parte do circuito. Os enxágues aqui já troquei já 2 vezes, agora a água está saindo bastante clara. Já podemos dar como finalizado a substituição aqui, pelo menos a limpeza do sistema de arrefecimento. Agora a gente vai abastecer o sistema com o líquido de arrefecimento com os aditivos na proporção recomendada. Bom pessoal, eu desenvolvi esse recipiente aqui com um balde, uma torneira. Aqui eu abasteço com o líquido de arrefecimento na proporção recomendada. Ou seja, aqui no caso desse automóvel, são 2 litros de aditivos para flu ou compatível, que vem especificado no manual do fabricante. Então, eu liguei esse circuito à minha máquina para poder ir abastecendo o circuito de arrefecimento, o sistema de arrefecimento de forma uniforme. Por quê? Você não pode abastecer o sistema de arrefecimento com água e posteriormente completar o reservatório de expansão com os 2 litros de aditivo. Por quê? Porque a água que está lá no bloco, ela não vai ter uma concentração suficiente de aditivo, porque você vai colocar todo o aditivo no fim do circuito. Então não é correto você abastecer o reservatório de expansão. O correto é você alimentar o sistema de arrefecimento de forma gradativa. À medida que a válvula termostática vai abrindo, você vai alimentando a máquina. Nesse momento o eletroventilador armou e eu vou abrir o circuito. Nesse momento está sendo enviado para o sistema de arrefecimento líquido de arrefecimento. E lá no balde está saindo a água que se encontra no bloco. Ou seja, quando começar a sair o líquido de arrefecimento na proporção, eu posso fechar o circuito. Então aqui eu tenho nesse balde os 6 litros de líquido de arrefecimento. O eletroventilador desarmou e eu vou fechar o circuito. Então não adianta eu abastecer o sistema com o eletroventilador desligado, porque a válvula termostática está fechada. Aqui a minha máquina, ela está ligada ao circuito de arrefecimento. A mangueira de entrada de aditivo está fechada e a de saída de água
para o tanque, no caso o balde, também está fechada. Quando o eletroventilador armar novamente, a torneirinha do reservatório já está aberta. Basta eu abrir essa torneira de alimentação do sistema, fechar essa torneira de retorno e abrir a torneira de saída. Então, como eu estava explicando para vocês, não é uma forma correta de você abastecer o circuito com água e depois ir ao final com o reservatório de expansão aberto e colocar os 2 litros de aditivos na proporção. Como eu estava dizendo, você não vai ter um líquido de arrefecimento concentrado de forma uniforme por todo o circuito. E isso, se você pode fazer um teste, você pode medir o pH da água ou do líquido de arrefecimento de um automóvel que você abastece o sistema de arrefecimento com água e depois você completa com aditivo. Você vai ter em determinadas partes, em determinadas localizações do motor, bloco, mangueiras e cabeçote, um pH diferente para cada amostragem que você retirar e fazer o teste. Então, a forma correta, a forma que as montadoras utilizam é essa. Claro que não é um balde assim, mas é uma máquina específica que vai alimentando o circuito de arrefecimento de uma forma uniforme. Então, para realizar o serviço da forma correta, a gente vai seguir esses procedimentos e, em cima das máquinas já existentes nas montadoras, eu criei aqui o meu equipamento que faz o mesmo serviço. Então, não é um serviço rápido, é à medida que vai abrindo lá a válvula termostática através da indicação do eletroventilador ligado, eu vou abastecendo aos poucos. Quando terminar, abaixar todo o líquido, provavelmente vai sair líquido de arrefecimento já no balde e eu vou ter o circuito completo sem ar e na proporção exata do líquido de arrefecimento. Já está saindo a água que estava no motor. Eu estou retirando a água do motor e estou alimentando o circuito de arrefecimento com o aditivo já na proporção e na mistura correta. Comprei um reservatório de expansão novo. O cliente autorizou a compra do reservatório novo, então nós compramos um reservatório original, novinho, vai ficar top. Depois é só limpar o motor aqui, deixar o motor lindo, vai ficar show de bola. Enquanto isso, vamos aguardando aí o eletroventilador armar
para a gente poder aí seguir com o abastecimento do circuito. Mais uma abastecida aqui já vai ser suficiente. Então, enquanto aqui não arma, aqui no caso eu utilizei um balde, essas cordinhas aqui de forma precária, mas está sustentando aqui o balde. Tem uma torneirinha que eu parafusei por dentro aqui do balde. A mangueira, essa mangueira aqui, como ela trabalha com uma temperatura menor, não tem problema. Pode ser uma mangueira comum de jardim mesmo. A máquina em si, eu vou fazer um vídeo só falando como se monta a máquina. E nesse vídeo explicativo da montagem da máquina, pessoal, eu vou explicar também o funcionamento. Então, pelo que vocês estão assistindo aqui, e vocês assistindo o vídeo da fabricação da máquina, da montagem da máquina, vai ficar bem fácil o entendimento aí, e vocês vão poder fazer também, caso vocês se interessem por esse sistema. E para mim é muito prático, porque ele simula, na verdade, o abastecimento feito pelas montadoras. É claro que, na verdade, está havendo uma circulação aqui de líquido de arrefecimento. Por quê? Porque o automóvel está ligado, a bomba d'água está atuando. Então, não está havendo uma mistura da água pós-válvula termostática com o líquido antes válvula termostática. Então, quando o reservatório preencher totalmente, esvaziar, aliás, totalmente, eu já vou ter o circuito todo abastecido. Nesse caso, olha para vocês verem, está diminuindo. Vai diminuindo até esvaziar totalmente o vaso lá, o balde. Nesse momento, o meu circuito, o meu sistema de arrefecimento já vai estar completo. Inclusive, está saindo muito ar aqui no sistema. Isso aí é bom, sinal. Está saindo muito ar aqui no balde. Isso é sinal de que estamos retirando o ar do sistema. Isso é muito bom. Beleza? Totalmente abastecido. Eu vou fechar aqui a máquina. Aqui já está fechado. Aquele resto ali eu vou usar no reservatório de expansão, não vai ter problema. O balde saiu água pra caramba. Agora já está saindo líquido de arrefecimento. As mangueiras estão preenchidas, ou seja, o circuito de arrefecimento, o sistema de arrefecimento está completo com o líquido de arrefecimento. Agora basta apenas montar o reservatório de expansão. Bom, galera, aqui a máquina toda montada, as mangueiras todas com abraçadeira para evitar que entre ar pelo sistema. Então todas as abraçadeiras metálicas bem apertadas. Aqui o balde. Retiramos todo o líquido, água que tinha antes, né? E trocamos a água pelo líquido de arrefecimento através do abastecimento por esse sistema que eu criei. As mangueiras estão todas preenchidas, sem ar, tudo certinho. Agora o que eu vou fazer? Vou soltar as abraçadeiras, instalar o reservatório de expansão novo aqui no seu alojamento, fazer a montagem e o abastecimento do reservatório de expansão e deixar o carro ligado um tempo aí para poder circular a água e ver se vai baixar um pouco o líquido, se não vai.
Pela forma que nós fizemos aqui a montagem, não vai abaixar nada. Por quê? Porque não tem ar no sistema. Dessa forma, é impossível a entrada de ar no sistema. A gente faz a sangria completa de todo o sistema. Então agora eu vou desmontar aqui. Quando voltar, você já vai ver o reservatório de expansão montado, beleza? Aí pessoal, xixizão do Hulk aí na proporção. O reservatório antigo e a tampa cederam lugar aí para um reservatório de expansão novo, com a tampa nova, original. O reservatório anterior estava até bom e a tampa estava com vazamento. Então, já que a gente foi trocar a tampa, já trocamos foi o reservatório logo de uma vez para o carro ficar com um aspecto melhor. O reservatório já estava um pouco amarelado, normal pelo tempo que ele foi usado. Convenci o proprietário para colocar novo aqui, vai ficar com um aspecto melhor. Embora o motor esteja sujo, a gente vai dar um grau, vai dar uma limpeza nesse motor, vai ficar zerado. Então, a gente está concluindo aqui essa parte do líquido de arrefecimento. Realizamos a troca da forma adequada. Agora a gente vai seguir com a manutenção, que tem muita coisa para fazer nesse carro. Então eu queria falar um pouquinho aqui sobre o sistema de arrefecimento. Às vezes não é interessante em casa você fazer esse serviço, porque se o seu carro estiver com um sistema de arrefecimento muito degradado, com muita corrosão dos seus componentes, das paredes dos componentes, onde o líquido tem contato, por isso que apresenta aquela lama. Na verdade, aquela lama é por causa da corrosão e também da cavitação que ocorre. A cavitação por causa das bolinhas de ar que eclodem nas paredes aí de contato interno do sistema de arrefecimento. E essas eclosões aí das bolhas de ar, elas vão retirando o material dessas paredes aí do bloco, do cabeçote. Então, o ideal mesmo é você retirar todo o ar do sistema, assim como nós fizemos aqui, para não ter esse tipo de problema. Então, essas partículas que são retiradas das partes internas das paredes, com água, elas vão gerar uma corrosão. Por isso que fica aquela lama dentro do reservatório de expansão, dentro do radiador. Nesse caso, essa lama, por ser partículas sólidas, elas podem vedar possíveis furos, possíveis vazamentos aí nos componentes aí que fazem parte do sistema de arrefecimento. Ao realizar uma limpeza completa, como nós fizemos aqui, você vai retirar todos esses resíduos. Talvez não, você vai revelar os furos do sistema de arrefecimento. Por isso que às vezes os mecânicos eles pagam o pato aí quando fazem essa limpeza de arrefecimento, porque por fazer a limpeza, retirada desses elementos sólidos que vedam os possíveis furos do sistema, seja radiador, mangueiras, juntas aí de uma mangueira com uma parte fixa do motor, aparece vazamento aí nessas junções por causa da limpeza. Então acaba que o mecânico ele vai ser acusado de causar a limpeza depois da troca do líquido do sistema de arrefecimento, sendo que na verdade a limpeza que vai revelar os furos já existentes. Então o carro já tinha um problema antes, mesmo que não vazava antes na bomba d'água ou qualquer elemento aí do sistema, mas o problema já existia, ele estava apenas camuflado por um entupimento do furo, por ter esses resíduos soltos aí no sistema de arrefecimento que vedavam os furos. Então, se o seu sistema tiver se você vê que tem muita lama nos reservatórios de expansão ou no radiador, eu sugiro que você faça esse trabalho com um mecânico de confiança para que você não tenha surpresas futuras, um vazamento na bomba d'água. Porque se tiver que fazer
essa limpeza bruta aqui em um sistema muito deteriorado, você já vai ter que ficar ciente que talvez você vai ter que trocar alguns componentes aí do sistema de arrefecimento, pelo fato aí do que eu falei, beleza? Então, como esse caso aqui, esse carro tinha um vazamento monstro aqui no radiador, e sempre o proprietário estava completando com água, o sistema de arrefecimento de certa forma estava limpo, porque sempre estava trocando o líquido, vazava água, ele completava, vazava água, completava. Embora a troca que a gente fez saiu muito líquido sujo, mas é um sistema aí que eu garanto que não tinha surpresa, a gente não vai ter surpresas pela limpeza que nós fizemos, pois não tem vestígios aí de entupimento de possíveis vazamentos por sujeira não. Então, às vezes o pessoal confunde as coisas, acha que esse líquido de arrefecimento aqui ele é corrosivo, mas na verdade é o contrário, tá pessoal? Ele é um anticorrosivo, ele evita a corrosão. A única coisa que ele pode fazer é, se o seu carro tiver furos entupidos por resíduos, partículas aí retiradas do próprio sistema de arrefecimento, ele vai apenas fazer a limpeza e vai revelar esses furos. Aí possivelmente pode apresentar alguns vazamentos posterior à limpeza, ok? Então, se tiver muito detonado o seu sistema de arrefecimento, peça um profissional aí para realizar esse serviço. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui com o vídeo do sistema de arrefecimento. Agora a gente vai verificar a suspensão que está fazendo um barulho. A gente vai trocar os amortecedores traseiros, vamos trocar o óleo, vamos trocar o filtro de combustível. Tem muita coisa para fazer aí ainda. Bacana? Então o próximo vídeo agora a gente vai falar sobre a suspensão. A gente vai ver um defeito aqui, um barulho que está acontecendo do lado esquerdo. E então a gente já vai passar para o próximo vídeo. Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê um like para ajudar. Se puder compartilhar nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. A gente sempre vai estar falando aí sobre mecânica de uma forma prática e teórica, beleza? Então pessoal, desculpa aí o improviso aí da ligação das máquinas. O vídeo foi mais para mostrar mesmo um pouco do funcionamento aí, embora estava bastante escuro. Minha câmera estava com a bateria um pouco fraca, não podia ligar o flash, então não ficou muito 100%, mas os próximos aí a gente vai melhorar, a gente vai fazer uma mesinha própria para esse tipo de serviço, a gente não vai precisar improvisar. Então peço que vocês não reparem essa improvisação, mas o importante é que deu certo e funcionou, beleza? Então pessoal, até o próximo vídeo aí da suspensão.